Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre epidemiologia clínica. E no vídeo de hoje nós vamos continuar conversando sobre fatores que influenciam os valores preditivos positivo e negativo de um teste diagnóstico. Nos vídeos anteriores, quando nós discutimos testes de triagem e testes confirmatórios, nós vimos que a sensibilidade e a especificidade de um teste influenciam bastante os valores preditivos. Porém, existe um terceiro fator que também tem uma influência muito grande sobre os valores preditivos. E esse fator é a prevalência da doença na população em que nós estamos realizando o teste. O meu objetivo no vídeo de hoje é mostrar para vocês que, de fato, a prevalência influencia os valores preditivos. E num vídeo futuro nós vamos entender o porquê que isso acontece. Para que nós possamos visualizar isso, pessoal, nós vamos olhar aqui uma série de situações 1 a 8, que diferem com relação à prevalência da doença e a sensibilidade e a especificidade do teste. E nós vamos ver, então, para cada situação dessas, o que acontece com os valores preditivos. Na situação 1 a 4, nós temos uma doença com uma prevalência mais baixa, de 5%. Nas situações 5 a 8, nós temos uma doença com uma prevalência bem alta, de 95%. Então, os dois extremos, baixo e alto. E nas demais situações, nós vamos variando a sensibilidade ou especificidade do teste. Na situação 1, nós temos tanto a sensibilidade quanto a especificidade bastante baixas, de apenas 50%. Na situação 2, uma alta sensibilidade e uma especificidade baixa. Na situação 3, o contrário, ou seja, uma baixa sensibilidade e uma alta especificidade. E na situação 4, tanto a sensibilidade quanto a especificidade altas. E as situações 5, 6, 7 ou 8 são análogas às situações 1, 2, 3 e 4. Para que nós possamos, então, visualizar, pessoal, quais são as contas que nós estamos fazendo aqui nessa planilha, vamos olhar com bastante calma aqui para a situação 2, que eu deixei marcado em vermelho. Vamos supor, então, pessoal, que nós fizemos um estudo de validação em que nós temos 10.000 pessoas nesse nosso estudo de validação. E a prevalência da doença nesse estudo é 5%. Ou seja, 5% dessas 10.000 pessoas têm a doença e o restante, ou seja, 95%, não tem. Nós temos também uma sensibilidade de 95% e uma especificidade de 50%. Vamos então montar nossa tabelinha 2 por 2, que é o que essa planilha aqui está fazendo. Então, aqui nós temos o nosso total de indivíduos no estudo de validação, 10.000. Destes, nós sabemos que 5% tem a doença. 5% de 10.000 são 500. O restante, no caso 9.500, não tem a doença. Destes 500 indivíduos com a doença, 95% deles tiveram um teste positivo, com base na sensibilidade de 95%. 95% de 500 é 475. 500 menos 475 dá, então, 25 indivíduos doentes com resultado negativo do teste. Entre os nossos 9.500 indivíduos sem a doença, metade teve o teste negativo, com base na especificidade de 50%, e o restante, no caso aqui a outra metade, 4.750, tiveram resultado positivo. Nós podemos agora fazer a soma nas linhas para ver o número de indivíduos com teste positivo e negativo. Então, tivemos 475 mais 4.750, ou seja, 5.225 indivíduos com teste positivo, e 25 mais 4.750, um total de 4.775 indivíduos com teste negativo. Com base nesses números, então, nós podemos calcular os valores preditivos. O valor preditivo positivo é uma razão, em que no numerador nós temos o total de indivíduos verdadeiros positivos, no caso aqui 475, dividido pelo total de indivíduos com teste positivo, no caso aqui 5.225. Fazendo essa razão, então, convertendo para percentual, nós temos um valor preditivo positivo de aproximadamente 9%. E o valor preditivo negativo também é uma razão. No numerador, nós temos o número de indivíduos verdadeiros negativos, e no denominador, o total de indivíduos com resultado negativo para o teste. Fazendo, então, essa razão e convertendo para percentual, nós temos um valor preditivo negativo de 99,5%.
E esses são os mesmos números, pessoal, que nós temos nessa tabela aqui embaixo. Nessa parte aqui marcada em cinza, nós temos os números que nós vamos discutir no vídeo. Já na parte marcada em branco, são os números necessários para calcular os valores preditivos, que são os mesmos números ali na tabela 2x2, percebam. 500 indivíduos com a doença, 475 deles positivos, ou seja, 475 verdadeiros positivos, o restante com resultado negativo, 9.500 indivíduos sem a doença, sendo que metade deles teve resultado negativo e a outra metade resultado positivo. Eu vou disponibilizar um link para download dessa tabela, pessoal, na descrição do vídeo. Então, se alguém quiser utilizar essa tabela ou quiser verificar os cálculos que estão sendo feitos, poderá fazê-lo. Agora vamos discutir, pessoal, os números aqui na parte cinza da nossa tabela. Começando aqui, pessoal, pelas situações 1 a 4, que são as situações de baixa prevalência, o que nós observamos? Que para todas as combinações de sensibilidade e especificidade que nós estamos olhando aqui na tabela, o valor preditivo negativo foi bastante alto, né? Pelo menos 95%. E nas situações 5 a 8, situações de alta prevalência, nós observamos a mesma coisa, porém para o valor preditivo positivo. Então, a primeira conclusão que nós podemos extrair daqui, pessoal, é que quando a prevalência é baixa, o valor preditivo negativo tende a ser alto, e quando a prevalência é alta, o valor preditivo positivo tende a ser alto. Olhando agora, pessoal, para as situações 1 a 4, para as diferentes combinações de sensibilidade e especificidade. Quando nós temos sensibilidade e especificidade baixas, nós vamos ter um valor preditivo positivo muito baixo. Se nós temos uma sensibilidade alta, mas uma especificidade baixa, o nosso valor preditivo positivo sobe um pouco. Já quando nós temos a sensibilidade baixa e a especificidade alta, o nosso valor preditivo positivo sobe bastante. O que está de acordo com o que nós aprendemos nas aulas anteriores, em que a especificidade tem uma influência maior sobre o valor preditivo positivo do que a sensibilidade. E quando nós temos tanto a sensibilidade quanto a especificidade alta, nós temos um maior valor preditivo positivo, mas notem que ele ainda é bastante baixo, apenas 50%. Ou seja, quando a prevalência da doença é baixa, é muito difícil atingir um valor preditivo positivo alto. Olhando agora, pessoal, para as situações 5 a 8, situações de alta prevalência. Quando nós temos baixa sensibilidade e baixa especificidade, o valor preditivo negativo é baixo. Ele sobe bastante com o aumento apenas da sensibilidade, sobe um pouco, mas não muito, com o aumento apenas da especificidade. Que nós também já havíamos aprendido em vídeos anteriores, em que nós discutimos que a influência da sensibilidade sobre o valor preditivo negativo é maior do que a influência da especificidade. E quando nós temos os dois altos, né, tanto a sensibilidade quanto a especificidade, nós temos um maior valor preditivo negativo, né, entre os cenários 5 a 8, mas ainda continua bastante baixo. Ou seja, quando a prevalência da doença é bastante alta, é muito difícil que o nosso teste tenha um valor preditivo negativo alto. Tentando, pessoal, ter uma visão um pouco mais geral desse processo, aqui nós temos essa mesma visualização de forma gráfica. Aqui na linha laranja nós temos o valor preditivo negativo e na linha azul nós temos o valor preditivo positivo. No eixo horizontal, ou eixo X, nós temos a prevalência da doença e no eixo vertical, ou eixo Y, nós temos o valor do valor preditivo positivo ou negativo. Essa primeira situação aqui, pessoal, nós temos sensibilidade e especificidade ambos de 50%. E nós podemos observar uma relação totalmente linear entre os valores preditivos e a prevalência. Na linha azul, nós podemos ver que quanto maior a prevalência da doença, maior o valor preditivo positivo. E na linha laranja, nós podemos ver que quanto maior a prevalência da doença, menor o valor preditivo negativo, como nós já havíamos discutido na aba anterior da planilha. Vamos ver agora, pessoal, uma situação em que nós temos um teste altamente sensível, uma sensibilidade de 99%. Percebam que nessa situação os valores preditivos negativos na linha laranja foram lá para cima, o que é esperado, né? Porque nós sabemos que com uma sensibilidade alta nós vamos ter um valor preditivo negativo alto, mas à medida que a prevalência da doença aumenta, esse valor preditivo negativo vai caindo. E de fato, mesmo com uma sensibilidade de 99%,
Se nós tivermos uma prevalência de 95% da doença, o valor preditivo negativo vai ser abaixo de 80%. Nós podemos ver aqui na planilha que seria um valor de 72,5%. Ou seja, mesmo com uma sensibilidade muito próxima de 100%, nós não conseguimos atingir um valor preditivo negativo para a situação que a prevalência da doença seja quase altíssima, ou seja, para uma situação em que quase todo mundo tem a doença. Olhando para a situação contrária, pessoal, ou seja, um teste com baixa sensibilidade e alta especificidade, nós vamos ter, então, um valor preditivo positivo aqui na linha azul, bastante alto, porém, mesmo assim, se a doença for bastante rara, nós não vamos conseguir atingir um valor muito alto de valor preditivo positivo. E vamos olhar agora uma situação em que nós temos 90% de sensibilidade e 90% de especificidade. Percebam, pessoal, que nessa situação, um teste, porque tem tanto uma sensibilidade quanto uma especificidade bastante altas, mesmo para valores não tão extremos assim de prevalência da doença, nós temos valores preditivos relativamente baixos. Por exemplo, se a prevalência da doença for 20% ou menor, o valor preditivo positivo é inferior a 70%. E se a prevalência da doença for 80% ou maior, o valor preditivo negativo será inferior a 70%. Por isso que quando nós discutimos os testes de triagem ou os testes confirmatórios, nós falamos da importância de maximizar ou a sensibilidade ou a especificidade. Porque só fazendo essa maximização, voltando aqui para o exemplo em que nós temos uma sensibilidade bastante alta, é que nós vamos conseguir ter um dos valores preditivos, no caso aqui da sensibilidade alta, o valor preditivo negativo, bastante alto, para várias prevalências da doença, exceto em situações de prevalência bastante extrema. Só lembrando, pessoal, o link para essa planilha estará disponível aqui na descrição do vídeo. Quem quiser baixar a planilha, usar diferentes valores aqui de sensibilidade e especificidade para entender como que os gráficos se comportam, ou também voltar para a aba anterior e ir jogando, né, e testando diferentes valores de prevalência, de sensibilidade e de especificidade, é um exercício bastante interessante. Resumindo, então, pessoal, o vídeo de hoje, o que nós aprendemos? Que além da sensibilidade e da especificidade, a prevalência da doença na população que nós estamos testando, né, que nós estamos aplicando o teste, tem bastante influência sobre os valores preditivos. Quanto maior a prevalência, maior o valor preditivo positivo, e quanto menor a prevalência, maior o valor preditivo negativo. E mesmo para testes com alta sensibilidade e alta especificidade, valores extremos, né, de prevalência ou muito baixa ou muito alta, vai dificultar bastante que nós tenhamos os dois valores preditivos elevados. O vídeo de hoje, então, fica por aqui. Se você gostou do conteúdo, eu convido você a curtir o vídeo. Se você se interessa por epidemiologia, quer aprender mais sobre o assunto, eu convido você também a se inscrever no canal. Assim você não perde sempre que tiver vídeo novo. Fiquem ligados que no próximo vídeo nós vamos continuar conversando sobre a influência da prevalência sobre os valores preditivos, tentando entender, então, o porquê que isso acontece. Vejo vocês lá. Até mais!